pessoal! Nessa aula de hoje, a gente vai continuar revendo, na verdade, como aconteceu o processo de evolução da célula eucarionte. Então, na outra revisão, a gente retomou um pouquinho os conceitos de procariontes e de eucariontes, que são os dois principais tipos de células que existem. Então, lembrando, as células procariontes são aquelas células que não têm núcleo, que não têm organelas membranosas, ou seja, são seres mais simples. Quem é que são mesmo esses seres mais simples? São as bactérias e também as cianobactérias, que são bactérias fotossintetizantes. Já os organismos eucariontes, eles possuem células muito mais complexas. A célula deles tem um núcleo, onde fica armazenado material genético ou parte do material genético. Eles têm organelas membranosas, como os retículos endoplasmáticos liso, o gozo, o complexo de Golgi, e eles também têm mitocôndrias e cloroplastos. Na revisão anterior, a gente aprendeu um pouquinho sobre como é que teriam surgido o núcleo e essas organelas membranosas, e através da teoria da invaginação de membranas. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a teoria da endossimbiose, que explica como é que teriam surgido as mitocôndrias e os cloroplastos. Bom, para entender um pouquinho sobre a teoria da endossimbiose, é interessante a gente entender o que é que significa a palavra. Então, endo, aqui para a biologia, significa dentro. E simbiose é a relação de dois seres vivos de espécies diferentes. Então, se endo significa dentro e simbiose é a relação de dois organismos de espécies diferentes, a gente imagina que a endossimbiose é uma teoria que diz que um organismo vive dentro de outro. Na verdade, a simbiose ela pode ser uma relação negativa ou positiva. Nesse caso, a endossimbiose foi uma relação positiva, tanto é que teria dado origem às organelas que a gente chama de mitocôndrias e cloroplastos. Outra coisa importante para vocês entenderem melhor essa teoria é entender o que é o processo de fagocitose. Então, cito, a gente já sabe que significa célula, e fagos está relacionado à nutrição ou à alimentação. Então, o processo de fagocitose é um dos mecanismos que as células têm para se alimentar, nesse caso falando especificamente de partículas sólidas. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês que mostra uma ameba se alimentando por fagocitose para vocês entenderem melhor o que eu vou explicar aqui nessa sequência de imagens. Bom, então o que nós temos aqui? Aqui a gente tem alguns protozoários. Então, esse aqui maior é uma ameba e esses menores são protozoários ciliados que a gente vai ver aqui. O que vai acontecer? O que é essa fagocitose? Vocês vão ver que a ameba ela começa a formar prolongamentos da própria célula. Esses prolongamentos a gente chama de pseudópodes. E através da formação desses pseudópodes, ela começa a englobar outros micro-organismos ou partículas. Nesse caso aqui, ela começa a englobar esse organismo aqui que é um protozoário ciliado. E aí, normalmente, o que acontece? Esse micro-organismo, depois de ser englobado, ele vai ser digerido e é assim que a ameba, por exemplo, se nutre. Isso é importante entender para depois a gente entender o que aconteceu com o processo de endossimbiose. Então, olhem só o que acontece. Olhem a formação aqui dos pseudópodes, aqui, e aí ela vai fechando e englobando esse outro protozoário aqui dentro. E aí, depois disso, ela vai fazer a digestão desse protozoário. Bom, então agora que vocês entenderam o que significa a palavra endossimbiose e o que significa a palavra fagocitose, fica muito mais fácil de entender
o que é que teria acontecido segundo essa teoria. Então, o que que ela diz? Eu tinha aqui um ser eucarionte, ele já era um eucarionte, por quê? Porque ele já tem aqui carioteca, membrana nuclear, ele já tem outras organelas membranosas, só que ele é um eucarionte primitivo. Por que que ele é primitivo? Porque ele ainda não tem nem mitocôndria nem cloroplasto. E aí o que aconteceu? Esse ser eucarionte primitivo, grandão, ele, por fagocitose, ele formava aqui, olha só, os pseudópodes e ele englobava seres procariontes primitivos, pequenas bactérias, e ele se alimentava dessa forma. Só que acontece que num dado momento isso mudou. Por que que isso mudou? Porque ele englobou um ser procarionte primitivo que fazia respiração aeróbia, ou seja, utilizava o oxigênio para produzir energia. Acontece que esse serzinho procarionte primitivo que fazia respiração aeróbia, ele produzia aproximadamente 36 ATPs de saldo, ou seja, ele produzia bastante energia. Já esse eucarionte primitivo, ele produzia energia por fermentação. E a fermentação, ela dá um saldo de só 2 ATPs. Quer dizer, quem é que produz mais energia? Esse procarionte primitivo aqui. Então, quando, num dado momento, esse eucarionte ele englobou, através da formação desses pseudópodes, e passou a assumir esse procarionte primitivo dentro dele, ele não o digeriu. Aí, por N motivos, ele não digeriu. E aí, ele não só não digeriu esse procarionte primitivo, como ele passou a utilizar a energia, os 36 ATPs, que esse carinha aqui produzia. E em troca, o que que acontecia? Esse eucarionte, ele fornecia glicose, né? Ele fornecia alimento, ele fornecia abrigo e fornecia proteção para esse procarionte primitivo. E assim teriam se originado as mitocôndrias. Os cloroplastos, eles teriam se originado da mesma maneira. Só que, ao invés de eu ter um procarionte primitivo que fazia a respiração aeróbia, eu tinha um procarionte primitivo que provavelmente era muito semelhante a cianobactérias, porque ele fazia fotossíntese. E aí, ao fazer fotossíntese, esse procarionte fotossintetizante, ele fornecia alimento, açúcar, carboidrato para o eucarionte e, em troca, o eucarionte também fornecia abrigo e proteção para ele. Então, gente, por enquanto é só. Eu espero que vocês tenham entendido, que essa revisão tenha sido útil para vocês e a gente se vê na próxima. Até mais!